Olá, eu sou o professor Alexandre Reis, professor aqui no TFPR Campus Pato Branco. Nesse vídeo eu vou fazer um breve resumo aqui de adição de números complexos. Ele vai servir como resumo para quem já viu, ou aquele que ainda nunca viu terá alguma coisa para aproveitar. Nós sabemos que... O que nós sabemos, né? Até aqui, para justificar a existência desses novo objeto, desse novo corpo numérico que é formado por números complexos. Nós sabemos que se x pertence aos números reais, ou seja, se x é um número real, o quadrado do x sempre é maior ou igual que zero. Então, sabendo disso, essa equação aqui, mais 1, esse aqui é maior ou igual que zero. Esse aqui é maior do que 1, isso aqui sempre é maior ou igual que 1. Então, exigir que essa equação tenha solução nos reais é pedir demais. Não tem solução. Mas vejamos, ela não tem solução em R. Mas vamos ver, isso já foi enfrentado pelas pessoas que usaram matemática ao longo da história. Vamos ver, por exemplo, os naturais. Os naturais é o conjunto 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Ele tem como função a contagem. Ele serve muito bem então para 5 peras, 5 laranjas, 4 carros, que é bom ter 4 carros, quem tem 4 carros dá bem, e assim por diante. Mas ele tem uma deficiência, por exemplo. Por exemplo, quando você faz 3 menos 5, isso aqui não pertence aos naturais. Por quê? Porque isso aqui, simplesmente porque isso aqui, a única possibilidade para essa conta fazer sentido é que seja menos 2. Mas nós não temos os números negativos em n. Então, aqui, quem causa problema é a subtração. A subtração não pode ser definida em n. Pode ser definida para não nos alongarmos demais nesse tópico, vamos olhar para os racionais. Então, mais um exemplo, e eu já retorno para nossos números complexos. Vamos imaginar que nós vivemos em Q. E então, em Q, esse número aqui, quando nós temos 1, esse aqui dá raiz de 2. Mas raiz de 2 não pertence aos racionais, como está provado aqui num dos vídeos do canal. Então, você perceba que o simples fato de querer achar um comprimento para satisfazer uma determinada condição não encontra uma medida nos racionais. O que se faz? A gente vai completando os racionais para ter todas as raízes quadradas, todas as cúbicas, todas e assim por diante, e mais uma série de outros números até
dar os reais. Então você completa. Que jeito você faz? Você completa adicionando números que não estavam no conjunto dos números racionais. É exatamente essa mesma ideia que está presente. Então, quando você tem a equação x² mais 1 igual a zero, você pode perguntar, se eu quisesse aí resolver, eu poderia passar para menos 1. Então o que está me faltando é algum número real cuja raiz quadrada dê menos 1. Então, x seja raiz quadrada de menos 1. Mas você vai dizer que não existe tal coisa nos números reais. É verdade, não existe. Tá? Mas então eu vou criar, em algum lugar, eu vou dizer que existe. Então eu vou pegar um i em algum lugar fora dr, tal que i² é igual a menos 1. Então, aonde que tem um cara desses aqui? Vamos pegar a matriz A, 0, então vamos pegar essa matriz aqui e calcular ela ao quadrado. Então, ela ao quadrado é fazer ela por ela mesma, menos 1, 0. Aqui vai dar menos 1, 0, 0, menos 1. Isso aqui é menos a matriz identidade, 0, 1. Então, se nós pensarmos a matriz identidade como sendo 1, nós temos menos 1. Então, existem alguns lugares elementos cujo quadrado dá menos o elemento unidade para multiplicação. Então, sabendo que isso existe, nós podemos considerar o seguinte: nós podemos formar os números A mais BI, A, B pertencente aos reais, e esse cara aqui vai ser chamado, é um número complexo. Número complexo. Essa aqui é a parte real. E essa aqui é a parte imaginária. Então, só para falar mais um pouquinho sobre alguns números, esse aqui é real, e esse aqui, Z igual a BI, puramente complexo. São nomes aí que estão na literatura matemática. E o zero é real e puramente complexo. Na verdade, ele é o único número com essa característica. Então, digamos que a interseção entre os puramente complexos e os reais
tenho o zero. Agora que nós sabemos sabemos como é a cara do número complexo, nós podemos definir uma soma. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar Z1, então A mais BI, e Z2 igual a C mais DI. Então nós vamos definir a soma de Z1 como Z mais Z2, somando as partes imaginárias, as partes reais, perdão, ficou A mais C, e depois as partes imaginárias, B mais D, I. Então, vou fazer uns exemplos. Nós vamos pegar Z1 igual a 3 mais 4i, e Z2 igual a 2 mais i. Então a soma, como nós tínhamos visto aqui em cima, é somar as partes reais, 3 mais 2, e depois as partes imaginárias. Aqui tem 4, esse aqui tem 1 aqui na frente, né? E isso vai ser 5 mais 5i. Não tem muito segredo. Tentar achar exemplos complicados da soma é um trabalho fútil. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer exemplos sobre a multiplicação e depois potenciação.